Mais uma vez estamos de volta na nossa live e também no nosso culto direto. Estaremos juntos durante este período e não se esqueça também de fazer parte, se subscrever no nosso canal da YouTube, Igreja Santuário da Comunhão Cristã. Temos partilhado os vídeos, a mensagem de Deus que temos compartilhado com os irmãos, amigos, nas redes sociais. Que Deus te abençoe nesta manhã. Creio que a palavra de Deus será muito forte para edificar a sua vida. Não se esquecendo, estamos no período de pandemia. Estamos a atravessar um momento em que a Covid-19 está a dizimar vidas. Então, preparamos este tempo, este culto online para poder te alcançar com a palavra do Senhor. Então, prepare sua Bíblia, prepare sua esferográfica, para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. E voltando à questão da Covid-19, fique em casa, previna-te, vai ser bom para si, para a sua família. Não se esqueça também de tomar as medidas de prevenção. Estamos a falar do uso de máscaras, a lavagem das mãos, o distanciamento social, o interpessoal. Então tome todas essas medidas para o bem-estar da sua saúde e da sua família. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Antes de ouvirmos a palavra do Senhor, vamos orar. Curva sua cabeça no lugar onde você está. Queremos orar, queremos te abençoar com um momento de oração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por este tempo que nos proporcionas, Senhor, para buscarmos a sua face, para aprendermos a sua palavra, porque ela é vida aos nossos corações. Pai, também queremos orar a favor daqueles que estão neste período, no leito da enfermidade, aqueles que estão a sofrer, principalmente com esta pandemia viral, a Covid-19, aqueles que estão internados, aqueles que estão em isolamento. Pai, nós oramos que a tua boa mão esteja sobre as suas vidas, porque a sua palavra diz que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. E a sua palavra também diz, Senhor, que o Senhor te restaurará do leito da enfermidade. Pai, oramos pelos enfermos, os enfermos pela Covid-19 e as demais enfermidades. Oramos também por aqueles que estão fracos espiritualmente. Oramos por aqueles que estão a atravessar por várias tribulações. Senhor, estenda a sua mão, toque-os, abençoe-os, fortaleça-os nesta manhã com a sua palavra. Em nome de Jesus de Nazaré, receba a bênção de Deus, receba o toque de Deus no local onde estás. Que Deus te abençoe, a ti e a sua família, em nome de Jesus. Também oramos, Senhor, pela vida do irmão João Nhama, que está no isolamento. Eu oro pela vida dele em nome de Jesus e os demais que precisam da tua graça e da sua intervenção. Em nome de Jesus, muito obrigado, nosso Deus, muito obrigado, nosso Pai. Senhor, tome seu livre curso e abençoe este tempo que estaremos aprendendo a sua palavra. Em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga comigo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe mais uma vez. Nesta manhã estaremos a estudar a palavra de Deus. Começamos na quarta-feira passada sobre a renovação do homem interior. Então, nesta manhã estaremos a falar da parte 2 deste tema. Mas antes de entrarmos na parte 2 de hoje, deixa-me recapitular um pouco a palavra do Senhor. Deixa-me recapitular a palavra do Senhor. A primeira passagem que nós lemos está em 2 aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 16. Se você está aí com a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 16. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios.
ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A renovação do homem interior, na sua parte 2. Paulo diz aí: por isso não desfalecemos, por isso não desanimamos, mas ainda que o homem exterior refere-se ao nosso corpo, não só o nosso corpo, também a parte da nossa alma que está em contato com o mundo natural. A parte da nossa alma, falamos da nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, que tem sofrido o impacto deste mundo natural que nós vivemos. Então Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo fala aqui do homem exterior e também fala do homem interior. Quando ele fala do homem interior, ele está falando do nosso espírito, a nova criatura, aquele homem que foi regenerado em Cristo Jesus. Quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você passou a ser uma nova criatura. E este homem interior, ele determina a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, a nossa forma de estar. Então Paulo fala do homem exterior, a nossa natureza humana, carnal, que é suscetível ao cansaço, ao fracasso, à tristeza, à dor, ao desgaste. E Paulo ele mostra claramente que, apesar de ele estar a sofrer o impacto exterior, o desgaste, ele revela um segredo, que o seu homem interior se renovava de dia em dia. Quer dizer que ele vivia de acordo com o homem interior. Eu expliquei na quarta-feira passada que o homem interior, ele está em constante comunhão com Deus. É o nosso espírito que se comunica com Deus. A renovação do homem interior determina o nosso bem-estar espiritual, mental, o estado da nossa alma e o nosso estado físico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, você pode prestar atenção na leitura da palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, no versículo 16, Paulo ainda diz assim para os Efésios, ele ora pelos Efésios, e ele diz assim: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, louvado seja o nome do Senhor, segundo os recursos inesgotáveis, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Paulo, ele intercede pelos Efésios e ele pede para que Deus os fortaleça com poder pelo seu espírito no homem interior. O seu homem interior, ele é fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E a palavra corroborar é uma palavra difícil, mas ela quer dizer, ela significa alguém que usa do seu poder para tornar a outra pessoa poderosa. Isto quer dizer que o Espírito Santo em nós, ele libera poder no nosso homem interior, capacita com poder o nosso homem interior, o nosso espírito, para se tornar poderoso. Você não é uma criatura qualquer. Existem poderes, existem capacidades, existem forças sobrenaturais
ministradas no seu espírito pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida espiritual. O propósito desta mensagem é para fazer com que durante este período da pandemia, este período em que ficamos em casa, não temos o culto público, que desenvolvas o seu tempo de comunhão com Deus, tenhas uma vida de intimidade com Deus, que possas ser capacitado espiritualmente para suportar, para permanecer firme diante dos vários obstáculos, várias tentações que se levantam para te afastar da fé que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também falamos sobre o primeiro princípio da renovação do homem interior, e o primeiro princípio foi a meditação da palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre o costume de orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O costume de orar. A renovação do homem interior, ela parte com uma vida de meditação da palavra. 2, o costume de orar. O costume de orar. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 41. Vou proceder à leitura da palavra do Senhor. Diz assim, no versículo 39. E retirando-se, Jesus seguiu, como de costume. Como de costume. Sublinhe essa expressão. Como de costume. Para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Então sublinhe a expressão como de costume. Jesus retirou-se de onde estava e subiu, foi ao Monte das Oliveiras como de costume. Jesus tinha um costume. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 40 diz a palavra do Senhor: chegando ao lugar, isto no Monte das Oliveiras, disse-lhes: orai para que não venhais a cair em tentação. Versículo 41. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras como de costume. Jesus tinha um costume de subir ao Monte das Oliveiras. Mas ele não subia para um turismo, não subia para um simples passeio. Ele subia com um objetivo, um e único objetivo. E o seu objetivo era de orar. Ele subia ao Monte das Oliveiras, tinha o costume de subir ao Monte das Oliveiras com um e único objetivo. Então, este costume estava ligado a uma prática espiritual. Qual era essa prática? Oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra costume significa rotina, um hábito, uma prática constante que exige disciplina e determinação. Existem vários costumes, mas Jesus tinha um bom costume. Eu pergunto a ti, qual é o seu costume? Jesus tinha um costume de subir ao Monte das Oliveiras, mas o seu costume estava ligado a uma prática espiritual. E esta prática qual era? Oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A oração exige determinação, exige disciplina pessoal. Não há como levarmos uma vida de renovação interior, uma vida de oração sem disciplina, sem determinação. Jesus era uma pessoa disciplinada. Jesus era uma pessoa que
exigir-se a si mesmo a uma vida de oração. E nos dias que nós estamos, para alguns que o grande suporte das suas orações é o culto público. E sem o culto público, como é que fica a sua vida espiritual? O nosso grande objetivo é te ajudar, meu querido, minha querida, que é possível você manter a sua vida espiritual renovada, manteres a sua fé ativa, permaneceres em comunhão com Deus neste período de pandemia, neste período de isolamento, neste período que não temos o culto público. Você pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, leve uma vida de disciplina, uma vida disciplinada de oração. O costume de orar na renovação do nosso homem interior não é motivado pelos problemas. Muitos cristãos são motivados a levar uma vida de oração porque estão diante de um problema, porque estão a enfrentar uma crise, uma dificuldade, um problema financeiro, um problema familiar. Estas coisas podem nos motivar à oração. Mas, meu querido, minha querida, siga o exemplo de Jesus. Jesus levava uma vida de oração porque o que mais lhe atraía a Deus era a intimidade com o Pai. Era o relacionamento com Deus. Precisamos de subir a um nível em que a nossa intimidade com Deus está acima dos problemas. Não deve ser os problemas que nos motivam a orar, mas deve ser a nossa sede espiritual, a nossa fome de Deus, o nosso desejo de conhecer a Deus, o desejo de estar em intimidade com o Pai. Assim como um filho anseia, deseja estar com o Pai. Isso vai fazer a sua vida espiritual ser renovada de dia em dia. É por isso que Paulo diz: por isso nós não desfalecemos, porque estamos em comunhão com o Pai. As nossas forças não são forças meramente naturais, elas são renovadas em Deus. Há um poder sobrenatural que me sustenta dia após dia. Paulo estava a dizer que dia após dia há um poder sobrenatural que me sustenta de dentro para fora. Por isso Paulo não desfalecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você decide levar uma vida de renovação espiritual, quando você decide, as suas capacidades vêm de Deus. Você se torna forte por dentro. Você se torna forte por dentro. E a nossa oração nesta manhã é que o Senhor continue a renovar o seu homem interior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor renove o seu homem interior. O costume de orar mantém firme a sua estrutura espiritual. Paulo falou do homem exterior e falou também do homem interior. E a sua estrutura espiritual vai determinar o seu posicionamento diante dos problemas, diante dos obstáculos, diante das lutas do seu dia a dia. Paulo passava por lutas. Jesus, quando subiu ao Monte das Oliveiras, nesta passagem que acabamos de ler, é porque ele estava para enfrentar um momento difícil, um momento de lutas. Jesus estava para enfrentar as trevas. Jesus estava para enfrentar a cruz. Era um momento de decisão. Era um momento de decisão. E ele teve que orar. Teve que orar. Nos próximos dias falaremos da maneira como Jesus orou. Falaremos como Jesus orou. É para encorajar a sua vida de oração. Não há como o seu homem interior, o seu espírito ser renovado, fortalecido, sem uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o costume de orar mantém firme a sua estrutura espiritual, a sua estrutura emocional, a sua estrutura física. Para quê? Para suportar os
os embates do dia a dia. Cada dia somos confrontados por várias notícias. São pessoas próximas que estão a morrer. São ameaças de desemprego. São crises. São más notícias que dia a dia têm sido anunciadas. E isso abala a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura psicológica, a nossa estrutura espiritual. Para tal, precisamos nos renovar em Deus. O nosso homem interior precisa ser renovado em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ainda abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele precisava se revestir com o poder de Deus. Ele precisava fortalecer o seu espírito. E quem somos nós para não nos fortalecermos? Quem somos nós para não desenvolvermos o hábito de orarmos dia após dia? Quando Paulo falou do nosso homem interior que se renova de dia em dia, também estava a referir-se a uma vida de oração. E nós sabemos que Paulo era um homem de oração. Ele ensinou sobre a oração e levou uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Vamos nos inspirar no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta manhã. Lucas 6, 12 diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naqueles dias Jesus subiu ao monte. E nós vimos também em Lucas capítulo 22 que Jesus subiu ao monte das oliveiras com um objetivo que era de orar. Agora aqui a Bíblia diz que ele subiu ao monte e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite em oração a Deus. Se você for a ler mais abaixo, você vai perceber que depois desta oração, Jesus escolheu os seus discípulos. A sua vida de oração vai determinar as suas escolhas. Em Mateus capítulo 14, versículo 23, será que você está sendo abençoado com a palavra de Deus? Abre aí na sua Bíblia. Vou ler a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Quando o seu homem interior é renovado, você aprende a estar a sós com Deus. A renovação do homem interior vai te levar você a estar a sós com Deus. Muitas das vezes estamos habituados a estar no meio da multidão. A Bíblia diz que Jesus despediu a multidão. E depois dele despedir a multidão, ele esteve a sós com Deus. A renovação do homem interior vai levar você a uma vida a sós com Deus. Meu querido, minha querida, aprenda a estar a sós com Deus. E se nós formos a ver este episódio, quando Jesus terminou de orar, já não havia meios de transporte. Os discípulos já estavam no alto mar com seu barco. E o que aconteceu com Jesus? Jesus começou a caminhar sobre as águas. O sobrenatural entrou em ação. Meu querido, deixa eu te dizer uma verdade. Se é que você quer experimentar o sobrenatural, aprenda a estar a sós com Deus. O seu tempo de oração vai determinar o poder de Deus que vai operar na sua vida. Você pode andar acima das circunstâncias da vida. Jesus começou a andar sobre as águas. Não havia barcos, não havia recursos, não havia meios de transporte. E o sobrenatural entrou em ação. Quando o natural te traz limitação, enquanto você estiver renovado em Deus, enquanto você viver renovado, o seu homem interior estiver renovado, se o natural se esgotar,
o sobrenatural entra em atividade. A sua vida de oração vai ativar o mundo espiritual. Quando o natural se limitar, o sobrenatural vai entrar em atividade. Jesus, quando terminou de orar, os discípulos já estavam no alto mar. Jesus começou a caminhar sobre as águas. Você pode caminhar, você pode andar acima das suas dificuldades. Naturalmente o homem não pode andar sobre as águas. Mas se você levar uma vida de renovação, enquanto o seu homem interior estiver renovado, você pode caminhar por cima das águas, por cima das suas dificuldades. Aleluia! Que Deus te abençoe nesta manhã. Eu oro para que nesta semana você possa caminhar por cima das suas limitações. Se são águas, são dificuldades, é o desemprego, é a enfermidade, você pode caminhar por cima dessas dificuldades. Com Deus há um poder sobrenatural que vai te capacitar a andar por cima dessas dificuldades. Nenhuma barreira vai te impedir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus caminhou por sobre as águas. Os recursos naturais se esgotaram e o sobrenatural entrou em ação. Declaro profeticamente que esta semana seja a semana do seu sobrenatural, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para além do Monte das Oliveiras, ou do monte de oração onde Jesus frequentava, Jesus também orava nos lugares desertos. Jesus orava nos lugares desertos. Marcos capítulo 1, no versículo 35. Marcos 1, 35 diz a palavra do Senhor. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E ali orava. Vou ler mais uma passagem em Lucas capítulo 5. Versículos 15 e 16. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os lugares desertos e ali orava. Aleluia! E ali orava. Meu querido, minha querida, leve uma vida de oração. Procure o seu lugar deserto, seu quarto, um lugar tranquilo, onde você possa desenvolver a sua vida de oração. Queremos neste momento orar contigo e falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos declarar que esta semana seja uma semana de oração. Que seu homem interior seja renovado para a honra e glória de Deus. Curva a sua cabeça no lugar onde você está e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor Jesus mostrou-nos o exemplo de uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Pai, eu oro que esta semana seja uma semana coroada pela sua presença. Eu oro, Senhor, por este irmão, por esta irmã que precisa se fortalecer em Ti, ó Deus. Que a sua vida de oração seja ativada, que a sua intimidade consigo seja ativada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o seu homem interior seja fortalecido com poder pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus, receba o poder de Deus, receba a renovação do seu homem interior. Que o Espírito de Deus te fortaleça nesta semana, que a sua intimidade com Deus seja cada vez mais profunda, que a sua vida espiritual seja renovada em Deus, e que tudo aquilo que luta contra a sua vida espiritual, que todas as barreiras caiam por terra, que todos os obstáculos caiam por terra, que a sua vida espiritual suba para um outro nível, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça nesta semana, que o Espírito de Deus te capacite nesta semana, para a honra e glória de Deus. Eu oro e declaro mais uma vez
Você que está no leito de enfermidade, receba a cura, receba a sua libertação, receba a sua restauração. Em nome de Jesus, que as suas lutas e as suas barreiras caiam por terra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E declaro essa semana renovada e fortalecida em Deus. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso bom Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo durante esta semana. Em nome de Jesus. E amém.